Um amoroso sairão a todos. Você está no SciCast, seu podcast com os divinos ensinamentos do nosso amado Sri Satya Sai Baba. Apresentamos agora o episódio 4 da série Sairão, Meu Doce Sairão, relatos de transformações, fé, devoção, reflexões e muito amor com o nosso querido Baba. Hoje apresentamos 2 relatos emocionantes de como Baba salvou a vida de uma criança do estado de quase morte. O primeiro relato foi publicado pelo professor Kasturi na revista Sanatana Sarati em maio de 1959. Já o segundo foi narrado pela própria Sudha Raghunathan, uma das principais vocalistas carnáticas da Índia, com mais de 200 álbuns lançados, rendendo a ela participações em festivais e condecorações do governo indiano. Então, agora abra seu amoroso coração. Procure relaxar para aproveitar esse momento auspicioso de conexão com nosso amado Bhagavan, ouvindo esse relato de experiência com ele narrado na primeira pessoa pela nossa equipe do SciCast. Om Jai Sairam. Senhor da luz, me ilumina. Segue o primeiro relato conforme narrativa do professor Kasturi. Um devoto de Bangalore, SRV, foi a Puttaparthi com a sua esposa e filha bebê para as festividades do aniversário de Bhagavan em 23 de novembro de 1958. No dia 25, ao 12h45, deixou Prashanti, despedindo-se de Baba e recebendo de suas mãos o vibhuti obtido com um simples aceno de sua mão e algumas laranjas. Às 17h30 daquela tarde, quando alguns devotos se reuniram ao redor de Baba em Prashanti Nilayam, Baba lhes contou uma história dramática de morte e renascimento. Ele disse que a filha de SRV, Gita Sudha, chamada Sudha, havia morrido no caminho para Bangalore às 14h45 e que ele havia deixado seu corpo em Puttaparthi, corrido para o local, se apresentado como um homem velho e salvado a criança. Sua narração foi cheia de detalhes e muito clara, e os devotos, que mantêm diários de suas experiências, registraram cada palavra. Baba contou que a criança estava dormindo no banco de trás, que a mãe ouviu um som estranho, que quando ela se virou, ficou chocada ao encontrar o bebê rígido, azulado e praticamente sem vida, que o carro estava parado, que eram 14h45, que o local ficava entre Palasa Mudran e Bajepali, que uma multidão de moradores se aglomerara por causa do choro, que todos estavam aconselhando todos os tipos de remédios e curas, que um ônibus que ia para Hindupur entrou em cena, ficou parado e aumentou a confusão, que assim que o ônibus partiu, ele apareceu como um velho e exigiu que a criança lhe fosse entregue, dizendo que soubera da tragédia e viera correndo para o local, que ele pediu ao grupo um pouco de vibhuti, porque tinha certeza de que o possuíam, que com a criança no colo, ele mostrou a ela sua forma real, que o bebê, como de costume, em todas as ocasiões em que ele pegava uma criança nas mãos, chorou. Que ele fingiu fazer alguns rituais de cura e entregou o bebê aos seus pais radiantes. Que SRV agradeceu muito pelo serviço prestado, que se ofereceu para pagar uma rúpia que ele se recusou a aceitar, que empurrou para ele uma laranja das 5 ou 6 que ele mesmo lhe dera ao meio-dia quando deixara em Prashanti, e que depois de invocar sobre essa fruta a calamidade que perseguia o bebê, ele a jogou fora antes de chegar a Nilayam.
No dia 28 de novembro, uma longa carta escrita por SRV, detalhando todo o incidente, chegou em Putaparte e foi entregue por Baba para ser lida por aqueles que o escutaram descrever o milagre 3 dias antes, poucas horas após a morte e o renascimento. Qual não foi minha surpresa ao ler na carta que a criança estava dormindo no banco de trás, que escutaram um som estranho, que o corpo estava rígido, que a criança estava sem fôlego, que os aldeões correram de todas as direções, que havia muitas sugestões, que o ônibus de Hindupur estava parado no local. Então, de repente, no meio da multidão, surgiu um homem velho. Ele gritou em voz alta e imperativa: "Dê a criança para mim!" Havia com ele 2 mulheres e um homem que também clamavam: "Dê a criança a ele, senhora! Ele é famoso como curador de doenças infantis. Ele já salvou muitas crianças da morte." E assim, perdendo todo o medo, minha esposa entregou a criança a ele. O velho não era outro senão o próprio Bhagavan Sri Satya Sai Baba. As 2 mulheres e o homem que o acompanhavam também eram criações de sua graça e poder, enquanto ele aparecia disfarçado em sua missão de misericórdia. A carta continuava. O velho colocou a criança em seu colo e ela começou a chorar. Ele também aqueceu um fio de cobre e o aplicou na sua testa. Agradecemos muito a ele por salvar a criança e pedi que aceitasse pelo menos uma rúpia como recompensa. Mas apesar dos nossos esforços, ele se recusou a aceitá-la. Então, eu lhe dei uma laranja dentre as que Baba havia nos dado quando saímos. Ele nos pediu que partíssemos para Bangalore sem preocupações, que fizéssemos Arati ao nosso Ishtadevata assim que chegássemos em casa. Eu perguntei seu nome e ele disse que era Jodi Adipali Somapá. SRV concluiu sua carta assim: "Agora tenho certeza de que o velho não era outro senão o próprio Baba. Também suspeito que os 3 aldeões que nos pediram com muita força para entregar Sudha em suas mãos eram criações de seu Lila. Minha inferência é que Baba deve ter entrado em transe por volta das 14h30 ou 14h45 do dia 25. Nós, que ouvimos Baba contar toda a emocionante história, na noite do dia 25, não temos dúvidas de que Jodi Adipali Somapá não é outro senão o próprio Baba, que se manifestou a 77 quilômetros de distância para salvar a criança. Om Jodi Adipali Somapaya Namaha. Misteriosos são os caminhos do Senhor. As palavras são inúteis quando se deseja descrevê-lo. A mente é um instrumento muito fraco para medir sua glória. Este segundo relato foi feito pela própria Sudha, hoje uma das principais vocalistas carnáticas da Índia e que recebeu muitos prêmios, inclusive o prêmio Padma Shri do governo da Índia. Milagres certamente acontecem. Eu posso garantir isso. Afinal, sou um exemplo vivo de um ato surpreendente da graça de Bhagavan Sri Satya Sai Baba. Deixe-me voltar no tempo e narrar esse incidente, devido ao qual hoje respiro e canto meu caminho pela vida. Era 25 de novembro de 1958. Eu, uma criancinha,
felizmente inconsciente do que este grande mundo reservara para mim. Conforme relatado por meu pai, SRV, para mim, após uma de nossas visitas a Puttaparthi, enquanto voltávamos para Bangalore de carro, eu, inesperadamente, fiquei rígida, azulada e praticamente sem vida. O veículo parou, multidões se reuniram e, de repente, apareceu um velho que ordenou aos pais perturbados: "Deem a criança a mim!" Ele murmurou alguns mantras, borrifou o sagrado vibhuti, espalhando um pouco na testa do bebê. A criança, sem vida, subitamente gritou para o espanto aliviado de todos. Quando questionado, ele deu seu nome: Jodi Adipali Somapá, e desapareceu na multidão. Enquanto esse incidente ocorreu na tarde de 25 de novembro, na estrada Puttaparthi-Bangalore, Baba, nesse mesmo dia, às 17h30, contou a alguns dos seus devotos reunidos ao seu redor, em Prashanti Nilayam, exatamente o que havia ocorrido, com todos os detalhes, de ele se manifestar como um velho para reinfundir vida em mim. Essa narrativa dramática de morte e renascimento foi a explicação para o transe repentino de Baba no início da tarde. Ele havia deixado seu corpo em Puttaparthi e corrido para o local de emergência para me salvar, Gita Sudha. Ele disse mais adiante: SRV me ofereceu uma rúpia que eu recusei. Ele então deu uma laranja que eu mesmo havia dado a ele como prachada aqui. Eu aceitei e joguei fora logo que afastei o poder maligno que percebi a criança para dentro dela. Bhagavan tem 1 milhão de nomes e formas, mas o fato de eu ter recuperado a vida no colo de Jodi Adipali Somapá é algo tão precioso que eu reverencio todos os dias com a maior gratidão. Hoje, como todo devoto Sai sabe, esse nome figura no Bhagavan Shri Satya Sai Ashtotara Shata Namavali. Om Shri Sai Jodi Adipali Somapaya Namaha, cujo significado é: eu reverencio o Sr. Sai, que assumiu a forma de Shiva Shakti, como 20º dos 108 nomes de Baba. Foi Baba quem me batizou de Gita Sudha e realizou a cerimônia de iniciação no aprendizado para mim. O que mais posso pedir? Para mim, Bhagavan Shri Satya Sai Baba foi, em primeiro lugar, meu amigo, porque enquanto eu estava em seu colo, brincando com seu cabelo cacheado, mexendo na manga de seda de seu traje, ou dormia enrolada a seus pés, eu era uma mera criança que ele alimentava com o alimento do amor. Cada incidente ainda está vívido e fresco em minha memória. Aos 3 anos de idade, eu costumava recitar o Suprabhatam e cantar bhajans, e receber medalhas dele em agradecimento. Conforme eu crescia, percebia a rara sorte de ter recebido constantemente sua preciosa bênção.